Faça um bom dia! E aí, como é que você está? Tudo bem? Já agradeceu ao nosso Pai do céu, ao nosso querido e único Deus, verdadeiro Deus? Agradeça a Ele, né? Por tudo de bom que você recebe. Por mais esse dia que amanheceu, por mais esse dia que Ele nos concedeu a graça de viver, nos concede a graça de respirar e poder viver hoje para anunciar Ele, né? A todas as pessoas que a gente se conectar durante o dia, as pessoas que ainda não o conhecem, esse Deus maravilhoso, esse Deus ciumento, né? E ontem eu falava com vocês, quando a gente estava lendo a sabedoria, que lá em Êxodo 20, né? Êxodo 20 mesmo, lá onde estão os 10 mandamentos, e ele começa falando no versículo 5, né? Ele vai falar que ele é um Deus ciumento. E hoje eu vou colocar aqui uma questão para a gente entender bem essa questão do Deus ciumento. Eu acho que uma mãe, ela ama incondicionalmente o filho, não é? Quando a mãe tem um filho, ela ama incondicionalmente. E se alguma mãe, uma outra mãe, né, ou qualquer outra pessoa, tentar fazer alguma coisa com seu filho, com certeza você vai defendê-lo com unhas e dentes, né? Você vai fazer de uma forma que, se a pessoa estiver humilhando seu filho ou estiver fazendo alguma coisa para seu filho, você dá a vida por esse filho seu, para que essa pessoa não o maltrate, não, né? Então, essa comparação que eu fiz é para mostrar o amor que Deus tem por nós. Cada um de nós que Ele criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos seus filhos. Então Ele tem esse amor. Por isso que a Bíblia fala que Ele é um Deus ciumento. Porque jamais você, como mãe, vai deixar que alguém maltrate teu filho, que alguém fale mal do seu filho, né? Sendo que ele não é. Você não vai deixar. E assim é Deus com a gente. Deus não quer que ninguém maltrate seus filhos. Então Ele não quer que nenhum de seus filhos se desvie do seu caminho. Então por isso que Ele coloca, né? A Bíblia coloca que é o Deus ciumento. Veja, Ele não quer que outra pessoa tome o lugar dele. Por quê? Porque Ele é o único verdadeiro Deus, né? Ele que nos criou, Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Não tem outro. Então a quem a gente deve honrar, a quem a gente deve se curvar. E é bem isso que a sabedoria está dizendo para nós. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, no Êxodo 25, quer ver? Eu vou até pegar para a gente ler. No Êxodo 20, no versículo 5, ele fala assim, ó. Não se proste diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa nos pais, nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Então, esse nosso Deus é um Deus ciumento. Aqui, ele fala, né, que quando me odeia, eu castigo a culpa. Na verdade, ele não castiga a culpa, porque, veja, quando a gente tem uma crença, você vai fazendo o quê? Você vai passando de geração para geração, certo? Né? E muitas pessoas vai fazendo, muitas pessoas não, né? Praticamente todos nós, a partir do momento que a gente tem consciência, a partir do momento que a gente começa a estudar, começa a entender, busca por sabedoria, você vai tomando as suas decisões, suas próprias decisões. Mas enquanto a gente não tem assim, a gente é criança, né? Como a Bíblia fala, quando a gente é bebê, que a gente não tem condição de raciocinar, alguém vai nos orientar aquilo que nós devemos fazer.
E aí a gente vai seguir o quê? Vai seguir os ensinamentos dos nossos pais, dos nossos avós que ensinaram nossos pais que nos ensinaram, e nós que vamos ensinando os nossos filhos. Mas se a gente não busca sabedoria, não busca entendimento, nós vamos simplesmente repassando aquilo que nós aprendemos. E se nós aprendemos alguma coisa que era errado, nós vamos repassar errado. Até o momento em que nós vamos o quê? Aprendendo. Nós vamos crescendo, amadurecendo e buscando por sabedoria e buscando pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva sempre, porque nem sempre, é que eu digo sempre, eu falo aqui, não sempre eu vou colocando citações para você ver na Bíblia, porque a gente está buscando da Bíblia para quê? Para a gente abrir a mente, para a gente abrir os nossos ouvidos, né? Para que a gente possa enxergar, para que a gente possa escutar, né? Despertar. Então aqui ele está falando isso, que ele castiga a culpa nos pais, nos filhos, nos netos e bisnetos. Por quê? Porque vai passando de geração em geração. O correto ou o errado. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais buscar por sabedoria e entendimento para que a gente possa conhecer verdadeiramente a palavra que nos liberta. E depois também em Deuteronômio 4, 24 e 5, Deuteronômio 5 também ele vai falar, ó, no 4:24 ele vai falar assim, na verdade no 23, ó. Prestem atenção em si mesmos, não se esqueçam da aliança que Javé, seu Deus, concluiu com vocês. E não façam imagem esculpida nenhuma de coisa alguma que Javé, seu Deus, lhe proibiu. Porque Javé, seu Deus, é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Esse ciúme aqui é um ciúme, é um ciúme divino, né? É um zelo apaixonado. Sabe aquele zelo que você tem pelo seu filho, aquele zelo que você tem por aquela pessoa que você ama, que você quer cuidar, que você não quer que ninguém o maltrate, que ninguém faça mal, e que você quer ter ele próximo de você, né? Porque você ama essa pessoa, você não quer que essa pessoa se afaste de você, porque você tem um amor que cuida, não é um amor que faça as pessoas, isso não é amor, né? Isso daí já é um tipo de possessão, né? Que é possuir a pessoa, não. O amor verdadeiro é aquele que liberta, é aquele que deixa livre, né, para a pessoa decidir, mas é um amor que a pessoa sabe aonde ela repousa, aonde ela encosta, aonde ela tem proteção, né? Assim como é o nosso Deus. Aonde que a gente tem proteção? Aonde que a gente tem o amor? Aonde que a gente tem, que a gente pode falar e ele nos ouvir, né? Com Deus. E aonde que a gente vai buscar soluções para as dificuldades da nossa vida? É com Deus, é com Deus. A gente sabe que as pessoas, né, Deus se manifesta através das pessoas. Ele não manda coisas pra gente, ele manda pessoas para nos orientar, para nos guiar. Esse é o nosso Deus. Ele se revela através das pessoas porque ele está em cada um de nós. Mas ele é um Deus que, estando em cada um de nós, ele é um Deus que ele quer a gente para ele. Por quê? Porque ele prometeu uma vida eterna para nós. E nós só teremos essa vida eterna se permanecermos em seus caminhos. E para permanecer em seus caminhos, eu tenho que ser obediente ao Pai. Eu tenho que ter intimidade com Ele, né? Contar tudo. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente não conta tudo. Não conta todos os seus segredos, não conta. Você é um livro aberto para essa pessoa que você tem intimidade. Por quê? Porque a gente tem intimidade, né? Eu respeito aquela pessoa me respeita a ponto de eu contar minha vida, de eu pedir conselhos. Então isso é intimidade. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu falo com Deus. Então muita gente fala assim, mas eu rezo. Jesus mandou eu rezar a oração do Pai Nosso, eu rezo a oração do Pai Nosso. Tá, você reza a oração do Pai Nosso. E aí se todo dia na sua casa, você que é casado, ou você que tem filhos, né, enfim, todo dia você chega pro seu filho e vai rezar pro seu filho,
Você vai fazer uma oração para o seu filho, uma conversa, né? Você vai conversar com o seu filho, mas nessa conversa, você não vai conversar, você vai fazer uma oração. Todo dia você vai fazer a mesma oração, todo dia a mesma oração. Você vai ter intimidade com esse filho, com essa pessoa? Você vai ter intimidade? Não, porque você está sendo você está só recitando uma oração, recitando um verso, recitando, né? É o mesmo que se eu chegar e um casal, né? Um casal apaixonado, né? E um dia ele fala, ele vem e declama uma poesia para a mulher. Outro dia ele vem e declama outra poesia para a mulher ou para o esposo, né? E aí, mas não conversa sobre assuntos deles. E aí? Isso é intimidade? Não. Por mais que eu reze, a oração é maravilhosa, a gente tem que fazer mesmo oração, mas Deus não é um Deus que Ele quer que você fale uma oração decorada para Ele. Não. Cada dia de sua vida, cada dia que você amanhece, você olha para o céu, você vê um céu diferente, você vê um passarinho às vezes diferente, você vê uma árvore diferente. Hoje você vê uma árvore com flores, amanhã você já vê ela com frutos, ou seja, não é todo dia que ela está igual. Ela não é mesmo todo dia igual, mesmo da mesma forma, né? E assim é nosso Deus. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é vivo. Assim como nós somos vivos, Ele também é. Então nós temos que conversar com Ele. Olha, Jesus, olha, Pai. Sabe, hoje eu acordei muito feliz. Ou não, Pai, hoje eu não acordei muito feliz. O que será que está acontecendo comigo? Mostra para mim, Senhor. Qual o caminho que eu tenho que seguir? Eu estou meio confusa. Pai, hoje eu acordei com dor de cabeça. Sabe? Conversa com Deus. Aquilo que você está sentindo. Porque Ele vai te entender. Ele é teu Pai. Então, quando a gente tem essa intimidade com Ele, só de falar para mim, para vocês, eu já me emociono. Porque é assim que eu falo com Ele, né? Quando a gente fala com Ele, Ele vai nos ouvir, vai responder ao nosso coração. Fique em silêncio, respire fundo, e aí você vai falar com Ele. Porque Ele é um Deus que ouve, né? Então, hoje eu não vou nem falar para vocês de ídolos, de imagens. Porque vocês vão tirar as suas conclusões. Deus é um Deus que ouve, que tem sentimento, que tem coração. O coração dele pulsa como o meu pulsa, como o teu pulsa, né? E em 2 Coríntios também, em 2 Coríntios 11, 2, Paulo também vai falar para o pessoal de Corinto, né? O amor que ele sente por eles, né? Que Paulo sente pelo pessoal de Corinto, os amigos que ele fez, né? Da igreja que ele está, da palavra de Cristo que ele está levando. E ele fala que ele sente esse mesmo ciúme, assim como o ciúme que Deus sente pela sua igreja, né? Que a sua igreja somos nós, são os seus filhos, e que é a noiva de Cristo. Então veja, Cristo nos ama a ponto de nos chamar a noiva. Então Cristo é o nosso noivo. E esse noivo, ele foi preparar uma morada para nós, e ele mesmo disse, e depois ele vai voltar para nos buscar. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Logo um dia desses, eu vou fazer uma explicação bem assim, superficial, né? Porque eu não sou... Vou tentar me aprofundar o máximo possível, mas eu vou fazer uma explicação, mas que vai ficar bem claro para nós de uma visão de Daniel. Quando ele vê uma imagem, essa imagem toda subdividida, e essas subdivisões são os reinos. Os reinos que eram, que serão, né? Os reinos que eram, que era na época dele, que já tinha sido, que ia ser, e o reino que virá, né? E desses reinos, dessa estátua, dessa imagem, que depois a gente vai esmiuçar um pouquinho, ela
já aconteceram todos. E o último seria aquele que viria e que reinaria eternamente. Então, nós estamos muito próximos da volta de Cristo. E isso é uma alegria muito grande, muito grande. Mas para isso, eu preciso fazer jus desse amor de Cristo. Desse Deus ciumento, que nos cuida tão bem, que nos ama tanto a ponto de chamar eu sou ciumento, porque eu amo, é um ciúme zeloso. Porque vocês são meus filhos e eu não quero que vocês vão para o inimigo. Eu estou aqui combatendo o inimigo, mas eu não posso dizer não por você. É você que tem que dizer não. É como as drogas, né? As drogas, a mãe ensina o filho, orienta o filho sobre o problema das drogas. Mas quem tem que dizer não para as drogas é você, é o filho, é a pessoa, né? Eu, por exemplo, não posso dizer não pelas drogas de meu filho, da minha filha, do meu esposo, né? Não posso. É eles, cada um deles, que tem que dizer não. Eu só posso dizer não por mim. E assim é Deus. Deus, ele nos ensinou e nos fez, e tem a palavra aqui que nos ensina e nos orienta. Mas ele nos fez tão livre a ponto de... Porque se ele não tivesse feito, nós não tivéssemos feito livres, ele poderia fazer o que ele quisesse de nós. Aí não teria graça, né? Porque que Deus é esse que manipula seus filhos? Deus não manipula. Deus, ele disse, venha a mim, mas de coração. Não venha a mim por obrigação. Não faça nada por Jesus por obrigação, mas faça por amor. Por amor. Aquele amor verdadeiro que ele sentiu por nós, que ele chegou a ponto de dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus para nós é que todos nós nos salvemos. E Cristo veio verdadeiramente para cumprir a vontade do Pai e nos salvar. Então, que nós possamos, assim, a exemplo de Cristo, fazermos também merecedores dessa graça que Ele nos deu, de sermos libertos através da cruz do madeiro. Pois é. E aí nós vamos terminar o capítulo 14, no versículo 27, eu só vou ler, né, pra gente, e depois eu vou ler o total, o capítulo inteiro. Então, a adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjura com facilidade. Nós já tínhamos visto isso ontem, né? Colocando sua confiança em ídolos sem vida, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por 2 motivos. Porque, seguindo os ídolos, tiveram falsa concepção de Deus, e porque, desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. Aqui a gente termina o capítulo 14 e eu vou ler ele então agora na íntegra, né? Para que a gente tenha ele no vídeo para vocês ouvirem. Capítulo 14, então, início. Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro e foi a perícia técnica que o construiu. Mas é a tua providência, ó Pai, que o pilota, pois também no mar abristes um caminho, uma rota segura entre as ondas. E isso fizestes para mostrar que tu podes salvar de tudo. E assim, mesmo sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso, os homens confiam em suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira,
atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. De fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes de outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por uma mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas, e aquele que o fabricou. Esse por tê-lo feito, e o ídolo porque, sendo corruptível, foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto a idolatria como o idólatra. A obra será castigada com seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos das nações, porque entre as criaturas de Deus, eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. Ao invés dos ídolos, a invenção dos ídolos foi o começo da prostituição, e a descoberta deles introduziu corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens, e por isso seu fim rápido já está decretado. Um pai atormentado por um luto prematuro manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto, e transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziam sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Desse modo, adulavam o ausente como se estivesse presente. A ambição do artista promoveu esse culto, mesmo nele, entre aqueles que não conheciam o soberano. De fato, querendo talvez agradar o soberano, o artista se esforçou com sua arte para torná-la ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração aquele a quem antes honrava apenas como homem. Isso torna-se cilada para o mundo. Homens, escravizados pela desgraça ou pelo poder, impuseram à pedra e à madeira o nome incomensurável, incomunicável. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus. Eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações, onde matam crianças, ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conserva pura nem a vida nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue, crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e pejúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens dos casamentos, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo o mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjura com facilidade. Colocando sua confiança em ídolos sem vida, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por dois motivos: porque seguindo os ídolos tiveram falsa concepção de Deus, e porque desprezando a santidade juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. E assim a gente termina o capítulo 14 da sabedoria, pedindo a Deus então que nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa sempre honrá-lo acima de tudo, porque Ele é o único Deus, né?
e que nós temos, que é o nosso Criador. E lá no Êxodo, então, 20, né, ele disse assim, não se prostre diante de esses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, sou um Deus ciumento, né? E aí no começo, se você ver, você vai ver no versículo 3 do capítulo 20, ele fala assim, não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. E não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Fique com ele, Deus te abençoe, e vá lá refletir e passar esse Deus verdadeiramente para os nossos filhos, netos e bisnetos, para que eles possam conhecer verdadeiramente o nosso Deus, esse Deus que fez tudo e faz tudo por nós, seus filhos.